Alô, nação, conexão, bem-vindos ao canal Conect Fla, o universo rubro-negro do nosso Mengão. É um prazer tê-los aqui nessa segunda-feira, dia 8 de junho de 2020, para falar sobre esse cara aí, para falar sobre o Gerson, Vapo. E aí, Gerson, Vapo? Você fica? Você sai? Como é que é? A nação vai poder contar com o Joker? Com o nosso grande coringa, o craque Gerson, na continuidade do projeto? Ou perderemos o nosso menino Gerson, Vral, Vapo, Vapo? Como é que fica isso aí, pessoal? Bom, minha gente, a gente sabe que já há algumas semanas vem se discutindo, vem se ventilando a notícia a respeito de uma possibilidade de transferência do Gerson para o futebol europeu. Num primeiro momento, houve a apresentação de uma proposta oficial do Tottenham, da Inglaterra, com o oferecimento de uma quantia ao Flamengo do equivalente a 18 a 20 milhões de euros, em torno de 100 milhões de reais. O Flamengo, de pronto, rejeitou, entendendo que o valor é muito abaixo do que hoje se deveria considerar como um valor adequado para uma transação envolvendo um atleta do porte, do calibre do menino Gerson. Então, o Flamengo sinaliza ao Tottenham que não tem nem abertura de diálogo, a não ser que o Tottenham chegue com a oferta mínima de 35 milhões de euros, o que equivaleria a uma quantia aproximada de 200 milhões de reais. Bom, pergunta que eu faço para você. Valeria ao Gerson essa bolada de quase 200 milhões de reais? Se sim, seria o caso de vender o passe do atleta, transferindo-o para o mercado europeu, abrindo mão desse jogador no projeto desportivo em troca dessa quantia? Bom, eu vou dar minha opinião pessoal para vocês, pessoal, respeitando, é claro, opiniões divergentes. Eu acho que o Gerson não pode ser vendido por uma quantia inferior à transação que envolveu o Reinier, o Paquetá e o Vinícius Júnior. O Gerson está um passo acima dos meninos. Os meninos eram promessas quando foram vendidos. O Gerson já é algo confirmado, concretizado. Atleta, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, vice-campeão do mundo, campeão da Supercopa e da Recopa. Lembrando que na final da Recopa fez 2 gols. E o jogador que foi o motorzinho daquele time, o motorzinho daquele meio de campo. Quantos de nós não dissemos várias vezes ao longo do segundo semestre de 2019 como esse Gerson joga bola? O Gerson tem uma versatilidade impressionante. O Gerson tem uma capacidade de se adaptar a diferentes posições e fazer bem a função tática daquela posição que poucos jogadores têm. O Gerson no Flamengo jogou de ponta esquerda, jogou de ponta direita, jogou de ponta de lança, jogou de primeiro volante, de segundo volante. O Gerson hoje é um jogador que sabe se adequar a qualquer esquema tático, jogando da linha do meio de campo para frente e provou que sabe jogar como primeiro volante, fazendo a ligação entre a primeira bola que vem da defesa para abastecer o ataque com velocidade e inteligência. A qualidade de passe do Gerson ficou comprovada em diversas jogadas. Por todas elas eu destacaria o passe para o gol do Bruno Henrique, naquela goleada sobre o Corinthians no Campeonato Brasileiro, em que o Gerson enfia uma bola após um drible fantástico para o Bruno Henrique entrar na cara do gol. O Gerson tem um chute maravilhoso, gols que fez no Campeonato Brasileiro, gols que fez na final da Recopa. O Gerson tem um vigor físico e uma capacidade de jogar olhando o jogo com cabeça em pé, que talvez não tenha nenhum outro jogador do futebol brasileiro, e quando eu falo do futebol brasileiro, não é só que joga no Brasil, é de nacionalidade brasileira, com essa capacidade que esse menino tem. O Gerson é um jogador de apenas 23 anos, então tem um futuro brilhante pela frente, pelo menos aí mais 8, 9, 10 anos de carreira em alto nível. O Gerson com certeza vale essa pedida de 200 milhões de reais, 190 milhões de reais, de aproximadamente 35 milhões de euros. E é aí que surge o grande ponto. O Borussia Dortmund, da Alemanha, e o Chelsea, da Inglaterra, sinalizam com a possibilidade de fazerem essa oferta. Nesse momento, segunda-feira, dia 8 de junho, ao que a gente saiba, não existe nenhuma proposta concreta pelo valor que o Flamengo condicionou como um valor mínimo, 35 milhões de euros, para negociar o atleta. Mas sabemos todos que esses clubes gigantes financeiros, e não somente da bola,
na Europa, Inglaterra e Alemanha, aqui Chelsea e Borussia Dortmund, respectivamente, tem cacife para caso queiram incorporar o atleta do perfil do Gerson no projeto desportivo, no elenco deles, fazerem a proposta. E aí fica essa apreensão para todos nós torcedores. Se chegar essa proposta de 35 milhões de euros, o Flamengo deve fazer a transação? Particularmente, se não houvesse qualquer necessidade financeira por parte do Flamengo, eu acho que o Flamengo não deveria fazer a operação. Deveria manter o Gerson, que é um jogador fundamental no esquema do Jorge Jesus, e hoje, talvez, seja o jogador que a gente tenha a maior dificuldade para conseguir repor no time titular. Não que seja insubstituível. Ninguém é insubstituível. Só se fosse e ainda estivesse jogando o Rei, o Galinho. Ninguém é insubstituível. Mas seria difícil conseguir repor um atleta da capacidade do Gerson, pela função que ele desempenha durante a partida. O Gerson, ele é polifuncional. Ora, o Mister pede para ele chegar mais para trás um pouquinho, cobrir junto com o Arão, quando o time está sendo muito acuado, como aconteceu em certos momentos em Barranquilha contra o Júnior, que não foi o Arão, foi o Thiago Maia. Ora, o Mister pede para o Gerson fazer o trinco ali na esquerda com o Bruno Henrique e o Arrascaeta, com a chegada do Felipe Luiz, sufocando para avançando o time todo ali pela esquerda, fazer uma blitz e fazer 1, 2 gols, às vezes com 20, 30 minutos de jogo. Quantas vezes a gente viu o Gerson atuando quase que como um terceiro atacante ali pela esquerda, o Arrascaeta chegando em cima do Bruno Henrique, o Gerson vindo junto e fazendo um 3-2 no zagueiro, no lateral, desmonta a marcação adversária, desmonta a linha de defesa. O Gerson tem a capacidade, pelo porte, pela estatura, de segurar a bola e não perder a bola. Quem nunca viu o Gerson botando a mão no jogador adversário, no peito, no ombro, fechando o espaço, ele pisa na bola, vê o jogo, lê o jogo, e um passe preciso, forte, com direção. Então, é muito difícil conseguir suprir um atleta desse nível, e não só pelo nível, atleta versus atleta, mas é porque já está adaptado ao esquema do Mister, e o Mister adaptou o esquema a essa capacidade, a essa versatilidade, essa mobilidade, essa dinâmica, a esse vigor, a vitalidade do Gerson. Eu não tenho dúvida que a saída eventual do Gerson, caso se confirme, ela desmonta bastante do projeto do Mister. Agora, vamos pensar um lado bom. Falando apenas de futebol e não ainda de números, de dinheiro, de Flamengo, de orçamento, apenas de futebol. Saindo atleta como o Gerson, o Mister é um qualquer? Não. O Mister é um treinador iniciante que não tem a capacidade de readaptar o time? Não. O Mister tem plenas condições de colocar o time para continuar a jogar, mesmo sem o Coringa. Até porque, no ano passado, em alguns jogos que nós não tivemos o Gerson por conta da estafa física, o time ainda assim conseguiu jogar. Evidentemente que é uma coisa com Gerson, outra coisa sem Gerson, mas o time joga. Hoje, seria possível trabalhar com Thiago Maia e Arão. Eu, particularmente, não gosto muito dessa formação, porque a gente precisa jogar o Arão como segundo volante, já que o Thiago Maia joga mais recuado. Ainda que o Arão faça bem a função de segundo volante, percebam uma coisa, a nível de inteligência tática. O Arão que hoje todos nós aplaudimos de pé, é o Arão que o Mister doutrinou para jogar na primeira volância. Observem que para o Gerson jogar livre ali no meio de campo, como ele joga adiantado, o Arão tem jogado quase que como um líbero. O Arão fecha o espaço com o Rodrigo Caio, que avança, e juntos eles controlam a linha de trás do meio de campo. O Arão hoje joga muita bola como primeiro volante. Eventualmente, saindo o Gerson e o Thiago Maia entrando no lugar do Arão, o Thiago Maia cobre. Eu tenho um vídeo aqui no canal maravilhoso, mostrando esse comparativo entre Thiago Maia e Arão. O Thiago Maia faz muito bem essa função de primeira volância, que hoje o Arão tem desempenhado com maestria. Mas aí a gente tem que jogar o Arão para a segunda volância. Não que isso seja algo péssimo, ruim, não, até porque o Mister pode doutrinar isso. Mas aí você tira o Arão, que se adaptou à função, para fazer a função que já não é mais a dele há bastante tempo, que hoje é a função do Gerson. Professor, dá para termos um timaço com Thiago Maia e Arão, alimentando bolas para Arrascaeta, Everton Ribeiro? Dá sim, dá. Mas a gente sabe que não é a mesma coisa que Arão e Gerson, ou Thiago Maia e Gerson. Ainda temos o Diego Ribas. Eu sei que muitas pessoas criticam o Diego, eu sou fã do futebol do Diego,
não só do atleta, mas eu acho que o Diego ainda tem muita lenha para queimar, especialmente jogando aquele tempo de jogo de 20 a 25 minutos, entrando nas partidas. O Diego, para jogar 20, 25 minutos com a garra que ele tem, o Diego é um jogador muito raçudo. Eu acho que o Diego ainda é um garoto, falo garoto porque 10 anos mais novo que eu, quase 10 anos mais novo que eu. O Diego ainda é um atleta que ainda tem muito para servir ao Flamengo, especialmente em jogos grandes, entrando para descansar. Quando cansados estiverem, o Arão, o Thiago Maia, ou o próprio Gerson. O lugar do Diego não é lá na frente enfiado. O lugar do Diego é atrás do meio de campo, nessa função que o Mister já fez ele entender que é onde ele pode ser útil ao elenco do Flamengo, trazendo a sua capacidade de passe, de toque de bola e de liderança ali do meio de campo, de organização, porque o Diego é um jogador muito inteligente, ainda que alguns, infelizmente, não reconheçam e não tenham gratidão a esse atleta. Bom, então a saída do Gerson nos deixaria com Thiago Maia e Arão como primeira opção, e no banco, Diego Ribas, Vinição, garoto da base, e o Pires da Mota, que a maioria da torcida não gosta, e o Mister já vem sinalizando nos treinos dessas últimas 3 semanas que vai tentar recuperar o Pires da Mota para o Pires entregar um melhor futebol do que já se obteve com ele no Flamengo. Eu não acredito muito no Pires, mas eu acredito muito no Mister. Eu acredito no Jorge Jesus, e eu acho que o Jorge Jesus pode tirar caldo desse jogador e de repente esse jogador terminar sendo útil para o Flamengo, um jogador que todo mundo aí, ou pelo menos a maioria, perdeu a esperança. Quem sabe o Mister, fazendo um baita trabalho, extrai um caldo do Pires. Bom, mas vamos lá. E se o Gerson for vendido, vem alguém? Olha, eu vou falar para vocês, diante de tudo que eu li, que eu ouvi, a conversa que eu tive numa live com o Marcão, pai do Gerson, organizada pelo meu amigo Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro. Acho que muitos de vocês viram no programa Mengão 11h30 da semana passada. A gente pôde entrevistar o pai do Gerson, o grande Marcão, ser humano incrível, do bem. Me parece que se ocorrer essa operação de negociação do Gerson para o futebol alemão, inglês, para o futebol europeu, esse dinheiro que vai entrar, eu imagino que o Flamengo ficaria com parte do dinheiro no caixa e buscaria trazer pelo menos um jogador da posição, quiçá 2, ou um jogador da posição e um lateral direito. Se a gente fizer uma conta rápida, o Flamengo tem pedido 35 milhões de euros, aproximadamente 190 milhões de reais. O Flamengo não é dono de 100% dessa quantia, porque 10% do passe não pertence ao Flamengo, que tem 90% do passe do atleta. Vamos tirar 10% de 190? Vamos cair para 170? 170 milhões. Vamos tirar aí 20 milhões de carga tributária? 150 milhões limpo. Reais, falando em reais. Se o Flamengo fica com 150 milhões limpo, o Flamengo bota 100 milhões no caixa e com os outros 50 milhões dá para trazer um bom jogador de meio de campo na faixa de 6, 7, 8 milhões de euros, e se bobear ainda dá para trazer um lateral direito. Então, o Flamengo pode ser, e aí eu estou aqui cogitando diante do que eu ouvi, do que eu li, pode ser que o Flamengo esteja bolando uma grande operação para negociar o Gerson para o futebol inglês ou alemão por 35 milhões de euros, ficando com o Flamengo em torno de 150 milhões de reais, tirando a comissão dos 10% que não pertencem ao Flamengo, já tirando a carga tributária, limpo os 150 milhões, bota 100 milhões na conta e sobram 50 para investimento. A gente já ouviu falar de alguns jogadores da posição que estão disponíveis, ou melhor, estão interessados em vir participar do projeto desportivo do Flamengo. Da Europa, a gente tem aí o Wallace, a gente tem o Wendel, o Wallace que foi do Grêmio. Lembrando que nas Olimpíadas, aquele time do Brasil campeão olímpico, ele tinha na zaga Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, e no meio de campo Thiago Maia e o Wallace. Alimentando ali na frente Luan, Neymar, a dupla de ataque Gabigol e Gabriel Jesus. Então, o Flamengo está monitorando esse atleta já há quase um ano. O Wallace, que inclusive é torcedor do Flamengo, sinalizou a intenção de vir para o Flamengo. O Wallace é Gerson? Não estou falando isso, não cometeria essa atrocidade. O Gerson hoje não tem, para mim, nenhum jogador, nem o Bruno Guimarães, no nível dele. O mais perto seria o Bruno Guimarães, que para mim, ainda assim, não está no nível dele. Não tem um jogador que faça a função do Gerson. O Gerson não é primeiro volante recuado. O Gerson não é aquele primeiro volante que vem de trás, como é o Mateuzinho do Grêmio, como é o Casemiro do Real Madrid, Arthur do Barcelona. O Gerson faz a ligação, chega nas pontas, infiltra, chega batendo para o gol, faz gol,
dá o último passe de assistência e tem uma capacidade de vir e voltar como poucos atletas. Então, o Wallace não é o Gerson, mas é um jogador que poderia, nas mãos do mister, dar muito resultado. O Wendel, eu entendo que ainda é um pouquinho abaixo do Wallace, mas é um bom jogador. É um bom jogador, mas joga mais atrás. Outro nome que foi muito cogitado nos últimos dias foi o do Renato Augusto. Algumas pessoas têm colocado argumentos muito críticos e pesados contra o atleta Renato Augusto, cria da base do Flamengo. Primeiro deles, o Renato Augusto é um jogador que tem muitas contusões, um histórico de lesões. Tudo bem, tem. Mas você não vai deixar de contratar um jogador porque ele já teve muitas lesões, se você entender que esse jogador pode ser útil e bem trabalhado no projeto. A gente também tem atletas no elenco que têm histórico de lesões e que estão conosco no elenco e podem dar caldo e estão dando caldo. O Rodrigo Caio é um zagueiro que vira e volta se contunde. Então, eu não deixaria de cogitar a possibilidade do Renato Augusto pelo fato das lesões. Até porque a gente tem um baita departamento hoje, o Dr. Tanuri, um trabalho de fisiologia de ponta, preventivo e de reparação. Ah, mas o Renato Augusto está velho. Renato Augusto não está velho. Renato Augusto tem 32 anos, o Rafinha tem 34, Felipe Luiz 34, estão fazendo 35, Diego Ribas 34, 35. O Renato Augusto ainda tem pelo menos mais 2 anos, 3 anos aí para jogar bola bem. Dá para jogar. O Renato Augusto faz a função do Gerson, não com a qualidade do Gerson. Ah, o Renato Augusto é um ex-jogador em atividade. Gente, quantos de vocês que estão vendo esse vídeo já estão torcendo o nariz foram contra a chegada do Gerson? Eu me recordo que eu discuti com meio mundo de flamenguistas que esculacharam o Marcos Braz por estar trazendo o Gerson. Gerson, aquele que não deu certo no Fluminense, que está no banco da Roma, quem é Gerson? E olha aí o que a gente está falando agora aqui, menos de um ano depois. Renato Augusto sabe jogar bola, jogador experiente, e uma coisa é o Renato Augusto no time que ele está na China. Outra coisa é o Renato Augusto ao lado do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, jogando com o Thiago Maia ou Arão, Felipe Luiz e Rafinha, nas mãos do Jorge Jesus, fazendo um trabalho de fisiologia preventiva nas mãos da equipe do Tanuri. É um jogador que pode ser recuperado quanto ao peso. Eu vejo o Renato Augusto como um atleta de nível muito alto, não no nível do Gerson. Nenhum que eu falar tem o nível do Gerson. A não ser que eu cogitasse aqui Toni Kroos, Modric, aí tudo bem. E ainda assim eu sou mais o Gerson, sou mais o meu Vapo, sou mais o meu Coringa. Então Renato Augusto é um nome que está sendo monitorado. No Carnaval teve aquele encontro com o Braz na Sapucaí. O Braz ali já deu aquela agulhada para preparar uma potencial negociação. Então 3 nomes que foram muito ventilados. Wallace, Wendel e Renato Augusto. Nos bastidores e por fora, cogitou-se o nome dos argentinos do River. O Enzo Pérez foi um nome ventilado, o Nátio Fernandes também, mas só cogitação. E o Cuejá, que não faz a função do Gerson, mas também foi um nome que foi especulado nos bastidores aí, no bate-papo da torcida, dos chats e grupos de redes sociais. Eu imagino que talvez a operação seja a venda do Gerson pelos 35 milhões de euros, talvez um pouco menos, abatendo-se a tributação, pagando-se a comissão de 10%, comprando um atleta desses aí que eu falei, ou de potencial similar, para que um desses atletas vindo ainda sobre em torno de 90 a 100 milhões de reais no caixa. O que motivaria o Flamengo a se desfazer desse menino que é peça-chave do esquema hoje? Inclusive, o Jorge Jesus não está nem um pouco satisfeito. O que motivaria o Flamengo seria ter pelo menos 100 milhões de reais entrando no caixa. 100 milhões de reais você ajusta o equilíbrio do Flamengo até começar a entrar o dinheiro da patrocinadora Master Nova. Esses 100 milhões de reais botam o Flamengo voando em alta na sua perspectiva orçamentária diante dessa realidade de perda de receita com a pandemia. Então é uma operação que financeiramente equilibraria toda a estrutura do projeto financeiramente. E a perda do atleta com a chegada de um outro, ainda que um pouco inferior, mas que poderia ser adaptado. Entendam, o Flamengo não está perdendo o seu único grande meia. O Flamengo continua tendo Thiago Maia, Arão, opções de banco com Diego Ribas, Pires da Mota e Vinição. Saindo o Gerson, ainda pode vir um desses meninos que eu falei, o Wendel, o Wallace, Renato Augusto, ou até outros. Estou falando dos nomes que estão sendo os mais cogitados e badalados. Eu eu apostaria aqui, faria uma suposição de uma operação envolvendo o Wallace para vir para o Flamengo. Cogitou-se de meninos aqui do Brasil, do Internacional, mas eu acho que seria nessa linha de trazer um atleta de fora. Surgiu o comentário da possibilidade do Anderson Talisca, que está
no Guianzu, na Ásia, poder vir para o Flamengo. Eu acho que o Talisca vai fechar com o Bahia, já estava praticamente acertado o empréstimo dele ao Bahia, mas ao que se cogitou na mídia hoje de manhã, o Flamengo teria entrado no circuito e feito uma proposta e estaria aguardando uma resposta do Guianzu para tentar trazer o Talisca. Eu acho que o Talisca não é o jogador da função do Gerson. O Talisca é um jogador que joga mais à frente, mais avançado na função do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, é um jogador que joga na função do camisa 10. Nada óbvio possa ser adaptado pelo mister. É um jogador veloz, versátil, tem um chute excelente, cobrador de falta, bom cabeceador. É um bom jogador. Não é nenhum craque acima da média, mas é um bom jogador. Então esses são os nomes que estão sendo mais cotados para uma suposta operação envolvendo venda do Gerson, 170, 180, 190, 195 milhões. Traz um jogador de 7, 8 milhões de euros, 35, 40 milhões de reais e sobram 100 milhões no caixa do Flamengo. Se essa operação acontecer, ela não é de todo ruim. A gente perde um gênio do meio de campo, a gente perde um craque, mas a gente bota 100 milhões de reais na conta, que isso é importante, o dinheiro é importante para manter o projeto no nível que ele é. E a gente traz um outro jogador. Ainda há quem esteja cogitando de trazer um jogador de 6, 7 milhões de euros para o meio e trazer um lateral direito um pouco mais barato para suprir o elenco. Bom, eu sinto muita saudade. Me tira da tela aqui, deixa só o Gerson na tela. Eu já estou sentindo saudade, se realmente ele sair, de a gente poder ver essa cena. Me bota aqui na tela aqui, do lado do Gerson. Vou fazer um vapo aqui, do lado do Gerson, porque dá muita saudade, né? Foram momentos incríveis com o nosso Coringa. Me tira da tela agora. Eu vou colocar uma imagem que eu montei aqui para mostrar para vocês, que é do Gerson, em 2 momentos que marcaram muito a minha vida, no ano passado. O Gerson marcou muito a vida desse professor aqui. Primeiro, lá na final em Lima, teve um momento que ele pegou a taça, ele foi mostrar a taça para a torcida e a galera se emocionou. E eu tenho uma imagem do Campeonato Brasileiro de 2019, em que nós fomos heptacampeões brasileiros, é do jogo contra o CSA, aquele jogo duro para o Flamengo, 1-0, né, gol do Arrascaeta, que a minha filha entrou em campo e ficou ao lado do Gerson. Eu vou botar essa imagem para vocês aí agora, ó. A minha filha, minha princesa, Laizinha, ao lado do Joker, do Coringa, né, no campo, o time formando ali, performando para fazer a foto, no jogo contra o CSA, em outubro de 2019, minha princesa aí do lado dele, e o Gerson com a nossa taça da Liberta, do Bi da Libertadores, lá em Lima, né? Então, essas 2 imagens realmente incríveis, marcaram a minha vida aí, nessa passagem do Gerson pelo Flamengo. Agora você vai dizer, me bota na tela de novo, para encerrar, professor, então você já está dando como certa a saída do Gerson? Não. Para ter a saída do Gerson tem que ser feita a operação, e para ser feita a operação tem que vir uma proposta no valor que o Flamengo aceite. Nesse momento, segunda-feira, 8 de junho, de tarde, a informação que a gente recebeu é que o Flamengo não recebeu nenhuma proposta no valor pretendido ou perto dele. A proposta que a gente tem é a do Tottenham de 18, 19, 20 milhões de euros. O Flamengo recusou solenemente, tem que recusar mesmo. Agora, se nos próximos dias chegar essa proposta aí, na cifra de 35, talvez 30 milhões de euros, para viabilizar uma operação que o Flamengo perca o Gerson, fique com 100 milhões de reais no caixa e traga um outro volante de nível bom, como um desses que eu falei, ou outro, eu acho que vai dar negócio e, infelizmente, acho que nosso Coringa vai decolar para outros voos. Professor, qual a sua torcida? Para não ter negócio nenhum. Eu quero o Gerson no Flamengo, até pelo menos a Copa do Mundo. Tem um vídeo meu aqui de 1 mês atrás em que eu falo isso. Por mim, o Gerson ficava no Flamengo, não sairia do Flamengo, mesmo com essa possibilidade de uma operação que viabilize bastante dinheiro no caixa. Eu prefiro que o Flamengo não receba esse dinheiro e mantenha o Gerson. Mas para isso eu tenho que torcer para o Dortmund, o Chelsea, o outro clube não querer pagar o que o Flamengo está disposto, a caso receba, negociar o atleta. Eu queria muito que o nosso Vapo ficasse. O Gerson, junto com o Gabigol e o Rafinha, não sei se vocês concordam, ele tem aquela coisa que a torcida do Flamengo ama, aquele jeitinho marrento, irreverente, no bom sentido, aquele jeito moleque sadio, brincalhão, provocador. Ele tem a cara do Flamengo e é rubro-negro, é flamenguista, né? Vapo nos caras, vral. Pô, o Gerson é a cara da torcida do Flamengo. Ele, o Gabigol e o Rafinha, não tem para ninguém. Se for embora, vai fazer muita falta. É isso, nação. Esse vídeo foi para fazer esses comentários. Gostaria de ler aqui, abaixo do vídeo, os comentários de vocês. E aí, se chegar uma quantia dessa, vale a pena fazer a venda?
100 milhões de reais limpo no caixa do Flamengo, mais um atleta para substituir, vale a pena para equilibrar as finanças nesse ano difícil? Se sim, qual atleta você indicaria? Se você fizer comentários abaixo do vídeo, indique os 3 atletas que você sugeriria para que um dos 3 viessem. Eu falei aqui bastante de Renato Augusto, Wallace, Wendel, Enzo Pérez, mas você fique à vontade para sugerir outro. Agora, tenha coerência na sua sugestão. Não adianta você sugerir aqui abaixo um jogador que custe 150 milhões, que o Flamengo não tem como fazer a operação. Um jogador nessa cifra de 6, 7, 8 milhões de euros, de 30, 35, no máximo 40 milhões de reais para a operação valer a pena para o Flamengo e sobrarem 100 milhões no caixa. Quero ler a opinião da nação. Valeu, nação? É isso aí. E aí, Gerson? Vapo? Eu vou ficando por aqui, Gerson. Valeu, nação! Vapo, vapo! Conexão!